Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 38 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da banca Quadrix. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos e vou te ajudar com a questão. Questão 38. Admitindo que a proposição P é falsa e que a proposição Q é verdadeira, julgue o item a seguir. A proposição composta é falsa, certo ou errado? Então, nós temos aqui uma proposição composta e precisamos verificar se o resultado lógico dessa proposição composta ele vai ser falso. Como que a gente faz isso? O primeiro ponto que eu tenho que observar na questão são quais são os conectivos que estão sendo utilizados na minha proposição composta. Nós temos aqui uma disjunção, que é o ou. Aqui eu tenho a conjunção, que seria o e. Temos aqui o condicional, que é o se então, e o bicondicional, que é o se e somente se. Preciso construir as tabelas verdades para esses conectivos e, após a construção, fazer a aplicação. Então, vou considerar aqui duas proposições quaisquer, P e Q. Vou fazer a conjunção entre essas proposições, vou fazer a disjunção, que é o ou, o condicional e o bicondicional entre essas proposições. Após construir as tabelas verdades, a gente faz a aplicação. Então, é interessante sempre construir as tabelas verdades, porque a chance de errar a questão vai lá para baixo. Então, constrói a tabela verdade e depois faz a aplicação. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Quais são os resultados lógicos e como é que eu faço a construção das tabelas verdades de forma dinâmica? Na minha conjunção, eu só vou ter um valor lógico verdadeiro, que é o primeiro caso. Nos demais, o resultado lógico é falso. Então, eu tenho que observar o seguinte: quando eu tiver uma conjunção, a primeira linha é verdadeira, o restante é falso. Na disjunção, que é o ou, a última linha é falsa e o restante é verdadeiro. No caso do condicional, que é o se então, eu só tenho uma linha que é falsa, que é a segunda, o restante é verdadeiro. No caso do bicondicional, se e somente se, eu vou ter a primeira e a última linha verdadeira, porque no bicondicional eu preciso que os valores lógicos sejam iguais para que o resultado seja verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, falso com falso também fica verdadeiro. No restante, eu coloco aqui o falso. Feito isso, agora eu vou fazer a aplicação. Como que é feita a aplicação? A aplicação eu vou substituir no lugar das letras que representam as proposições, o valor lógico. Então, aqui eu vou ter para a proposição P, o resultado lógico é falso, fornecido aqui no enunciado, falso ou verdadeiro, porque a proposição Q é verdadeira. Aqui eu vou ter uma conjunção com a proposição falsa. Aqui eu vou ter o condicional, negação de uma proposição verdadeira, bicondicional, negação de uma dupla negação, no caso, de uma proposição falsa. Sempre que aparece a dupla negação, você pode eliminar, colocar direto aqui o valor lógico da proposição. O valor lógico da proposição é falso. Por que eu posso fazer isso? Olha só, negação de falso fica verdadeiro. E negação de verdadeiro volta a ser falso. Então, eu posso eliminar direto essa parte, não tem problema. Aqui eu tenho a negação de uma proposição verdadeira, passa a ser falsa. Aqui eu tenho a disjunção, que é o ou, entre uma proposição falsa com uma proposição verdadeira. Ó. Falso com verdadeiro, no ou, resulta em verdadeiro. Então, substituo isso aqui por verdadeiro. Tá? Agora eu tenho falso, aliás, eu tenho verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso, resulta em falso. Substituo isso aqui tudo por falso. Vou trabalhar agora no meu bicondicional, que está dentro do parênteses. Tá? Falso com falso gera um resultado lógico verdadeiro, certo? Então, falso com falso gera um resultado lógico verdadeiro, porque eu estou analisando o bicondicional. Agora eu tenho uma proposição falsa e uma proposição verdadeira, que é essa linha aqui, só que eu estou analisando no condicional, no se então. Qual é o resultado lógico? Verdadeiro. Qual é a proposta aqui da nossa assertiva? Que ela seja falsa. Então, o nosso item é um item que está errado. Eu espero que você tenha compreendido toda a resolução. Caso tenha ficado alguma dúvida nessa parte de tabela verdade, aqui no canal tem uma aula sobre tabela verdade e também tem a resolução de várias questões só sobre esse tema, tá? Caso você tenha gostado da resolução, não deixa de comentar. Coloca aí nos comentários de onde você está estudando, para qual concurso você está estudando e se você quer que eu traga algum tema específico para resolver aqui no canal sobre a banca Quadrix, algum tipo de questão específico que você não está conseguindo resolver. Te vejo na resolução da questão 39.